Que Deus os abençoe e que todos nós possamos sair daqui abençoados, com definições, com respostas, mais sábios, com a visão ampliada e com a mente renovada. Eu vou começar essa mensagem com Romanos 12. Diz assim, para a gente entender isso aqui mais profundamente. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Diga comigo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Porque fé é o seguinte, fé não tem nada a ver com esses olhos. Fé tem a ver com os olhos da mente. Você enxerga com esses olhos, mas aquilo que você almeja, tem como sonho, você enxerga primeiro com os olhos da mente, com os olhos do coração. Mente e coração estão ligados. Por isso que é fé. Por isso que primeiro, quando nós chegamos, quando nós conquistamos algo, é porque nós já conquistamos antes aqui. Quando nós já vencemos algo, é porque nós já vencemos antes aqui. Por isso que o foco é a mente. Esquece esses olhos aqui. Esses olhos é só para você caminhar no dia a dia, porque é esse aqui que te leva para o futuro. É esse aqui. Por isso que o Senhor fala tanto da renovação da mente. Para que possam, diga comigo, experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos lá, vou mudar a tradução. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai o quê? Transformai-vos. É transforme o mundo ou transforme você? Então, transformai-vos. Ok? Fica esperando mudança lá de fora, não. Porque o seu mundo vai mudar pela sua transformação. Pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Entendimento. O que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer? Que atitude eu preciso ter? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então vamos lá. Deixa eu falar algumas coisas muito simples para vocês. Por que as histórias se repetem e os problemas se repetem? Por que as pessoas, de tempos em tempos, estão enfrentando os mesmos problemas? Os mesmos. Por quê? Porque as mesmas atitudes, os mesmos hábitos se repetem. Eu estava falando agora há pouco, olha o que agora mesmo veio na minha mente. Veio na minha mente, nós estamos... alguém sabe precisar aí, por favor? Que número dos 52 dias nós estamos? 48. 48. Então vamos lá. 48 dias dos 52 dias, certo? Então eu vou falar de algumas coisas importantes dentro disso. Agora há pouco eu me lembrei de alguém que entrou nos 52 dias com um casamento destruído.
Mulher foi embora, no sensação da perda, o desespero, e aí a pessoa não tinha tempo para outra coisa senão para buscar a Deus. Talvez aí os primeiros 20 dias, 15 a 20 dias, não perdeu um dia. É 7 da manhã, é 9 da manhã, é meio-dia. Ou, se não dava num horário, estava no outro. Mas não perdeu um dia. No começo dos 52 dias, nós tivemos aquela onda de frio. 7 horas da manhã estava aí. Aí, é o seguinte. Eu intermediei. Mulher disse, não quero mais, não, vira a página, diga segue. Eu digo, pedi uma pastora para intermediar. A mulher já tinha ido até embora. E já estava em outro lugar, morando em outra cidade. Aí, eu disse, diga para ela. Ela não queria uma mudança? Ela não queria uma transformação desse marido, desse companheiro? Talvez chegou o momento, é a hora. Você vê que ele está fazendo agora o que não fazia. Ele está fazendo nesse momento aquilo que ela tanto queria. Então, reflita. Talvez seja uma grande oportunidade que Deus está dando de construir uma história diferente. Ok, tal. Deus, mas eu não quero, segue o caminho, tal e tal e tal. Enfim, resumo da história. Deus fez a obra. Porque ele estava aí todos os dias clamando. Todos os dias. Não tinha dia, não tinha sol, chuva, não tinha calor, não tinha nada. Deus fez a obra. Trouxe. Reconciliaram. Eu pensei comigo, né? Porque a primeira recomendação que eu fiz, o que você já sabe, é que o mundo, uma vida fora da presença de Deus, é destrutiva. É isso que você vai viver. É isso que acontece. Vai na ilusão e vai arrebentar. Então, decida construir diferente, porque agora precisa alicerçar na rocha. Não é verdade? Precisamos aprender. Aprender a edificar a casa na rocha. Fazer tudo diferente do que foi feito para não acontecer a mesma coisa. Mas o que aconteceu? Não, então, restaurou, agora estamos em paz, agora tal. Então, cadê o casal? Sumiu. Estão curtindo o momento. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A mesma coisa. Porque não tem transformação. Não houve uma mudança aqui. Não houve uma mudança. Então, o problema vai se repetir. Porque são sempre as mesmas atitudes. Então, o Espírito Santo falava conosco nessa quarta-feira, no livro de Apocalipse, dizia assim, né? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado, diga comigo, tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não deixaste desfalecer.
e não te deixastes desfalecer. Entretanto, diga comigo, entretanto, tenho contra ti, diga, o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, diga comigo, e volta à prática do quê? Das primeiras obras. Não é sentimento, é atitude. Não é, diga comigo, não é sentimento, é atitude. Então não estamos falando, perdeu o primeiro amor, volta ao primeiro sentimento. Não. Volte à prática das primeiras obras. Lembra-te. Então, quando você vem aqui, conheça o teu trabalho árduo, tua perseverança, que não pode tolerar pessoas más, que puseste à prova aqueles que a si mesmo declaram apóstolos, mas não são, descobriste, tens perseverado e suportado toda espécie por causa do meu nome, de sofrimento por causa do meu nome. Você fala, uhul, tô no topo, tô firme, tô alicerçado, tô arrebentando. Estou arrebentando. Nossa, eu tenho me mantido na fé, porque eu gosto das coisas certinhas, não gosto de coisa errada, não tolero gente que faz coisa errada perto de mim. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Não tolero as pessoas más, puseste à prova aqueles que se declaram, tens perseverado, tens suportado sofrimento de toda espécie. Parece que está na rocha. Parece que está firme. Mas não. O Senhor diz, entretanto, eu estou vendo esse lado bom. Eu tenho visto. Está tudo certo. Mas, entretanto, contra ti tenho que abandonar o teu primeiro amor. Que, lembra-te, recorda-te onde caíste. Arrepende e volta à prática das primeiras obras. Por quê? Porquanto, se não te arrependeres, eu virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Vou tirar o teu lugar. Porque o que acontece? O que acontece com o primeiro amor? Vou voltar aqui. Não tem sol, não tem calor, não tem sábado, não tem domingo, não tem 7 horas da manhã, não tem 7 horas da noite, não tem, se preciso for, meia-noite. Eu estou disposto a buscar a hora que eu tiver que buscar. Eu vou buscar e vou pagar o preço que eu tenho que pagar. E isso é o que trouxe a vitória. Não perdi um dia sequer, trouxe a restauração. Mas por que a gente vai viver com esse padrão de constrói, cai, constrói, cai, constrói, cai? Por quê? Porque não temos um padrão, não renovamos a mente. Nos perdemos facilmente. Começamos a buscar o que nos é conveniente. A facilidade. É o que eu disse, é muito simples isso. É muito simples. Quem participou aqui, tem participado dos trabalhos dos casais comigo? Então vamos lá. Quem tem participado, uma das coisas que eu trabalhei é por que casamento é uma desgraça? Por quê? Porque não há investimento. Não há investimento no relacionamento, não há investimento no aprendizado, não há investimento. Muitos perderam a prática do primeiro amor, das primeiras obras, as primeiras. Sabe, aquele zelo, aquele cuidado, aquele cultivo, a prioridade. Perdeu. Antes, um fazia com que o outro se sentisse prioridades nas suas vidas. E de repente, com o passar do tempo, vai esfriando e vai tratando de forma negligente, de forma omissa,
desprezível. E aí o relacionamento vai se tornando um inferno. O relacionamento é o que eu dizia essa semana, né? O que a gente trabalhava com o pessoal. Qual que é o nosso padrão o nosso QI conjugal, o nosso QI sexual? Qual que é? Qual é? É o que aprendemos no mundo. Então, o que você sabe sobre casamento e o que você sabe sobre sexo? É o que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe. É o que você aprendeu com revista. É o que você aprendeu com filme pornográfico. É o que muita gente... É o padrão. E aí, parece que esse padrão é o padrão que é bom. Por quê? Porque você... ou não, né? Ou não, porque quem aprendeu com a mãe sabe de uma coisa. O padrão de casamento dos nossos pais, até por questão de informação, é muito aquém do de hoje. Ainda que tenha sido ajustados, mas vamos lá. De quantos anos para cá que nós aprendemos, de um tempo curto para cá, que nós aprendemos que o prazer sexual da mulher é igual ao do homem. É mais intenso da mulher do que o do homem. Só que os nossos pais, os nossos avós não tinham muito esse conhecimento, essa cultura. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? E aí, quando você vem com esse padrão, que é o padrão do mundo, principalmente os homens, viu? Cai a ficha todo mundo aí, e os homens que estão acompanhando ali, porque acha que abafa e não sabe nada. Tá bom? Acha que sabe porque assistiu aquele padrão. E aí o que nós estávamos trabalhando é o seguinte: qual é o padrão, qual é o QI sexual do seu cônjuge? Do seu. Porque eu quero saber o seguinte: o que a mídia vende é lixo. São atores que têm prazer na mutilação, que têm prazer no sujo, que têm prazer no imundo, que têm prazer no feio. Né? Porque é o que a mídia vende. O que é ruim se torna bom na mídia. Mas vamos pensar assim: e o meu cônjuge, a minha esposa, quanto que eu sei dela? O quanto eu a conheço? O quanto realmente eu sei fazer a minha esposa feliz? Eu conheço as preferências dela? Eu conheço os gostos dela? Eu sei o que dá prazer a ela? A minha esposa sabe? Aí eu penso assim: não, eu já passei por vários relacionamentos. Eu já passei. Vamos pensar assim, deixa eu me colocar na condição de ímpio. Então, eu na condição de ímpio. Bispo, o senhor sempre foi convertido? Não. Não fui. Tive a minha fase mundana. Então, o senhor já teve relacionamentos sem ser com a sua esposa? Já. Os padrões que eu tive é o mesmo que eu trago para o meu casamento? Não. Porque os gostos de um é o mesmo da minha esposa? Não. Então, se eu quiser trazer aquele padrão achando que eu estou abafando para o meu relacionamento, eu vou fracassar. Vai ser um inferno. Não vai ter prazer algum. Então, o que acontece? Eu preciso agora, é um novo padrão, é um novo modelo. É uma dedicação e investimento nesse relacionamento. Então, por que muitos relacionamentos estão fracassando? Porque primeiro não há, muitos já perderam esse primeiro amor. Não buscam isso, não buscam essa renovação. É o que eu dizia, isso aqui serve para todo mundo, inclusive quem está aqui, tá? Meu casamento, o que você está fazendo para que fosse diferente, ou mudasse, ou o que você buscou de informação? Quanto você tem orado por isso? Nós estamos num propósito. Você acha que é só oração que resolve? A oração resolve a mesma mentalidade
o mesmo padrão, vai voltar o mesmo problema, porque a mente não foi renovada. Eu preciso de uma renovação. Eu disse, lá fora você vai precisar da espada, mas para vencer no mundo espiritual você vai precisar da harpa. Você tem que descer o céu para a terra. Você tem que saber quais as armas você vai usar no mundo espiritual. Para de tratar como normal o que não pode ser tratado como normal. Para de tratar como comum aquilo que não pode ser tratado como comum. Às vezes as pessoas falam assim, mas é normal que todo mundo esteja passando. Não, não é. Não é. Tudo que você tratar como normal vai ser normal na sua vida. O dia que você cair a ficha e dizer não é normal, e eu não vou permitir que isso seja normal, que seja um padrão na minha vida, e não vai ser. Porque eu tenho ferramentas, eu tenho direção, sabedoria, eu tenho fé para combater. Quando nós falamos, vamos pensar aqui, vou voltar aqui, só para partir para um outro raciocínio. Vamos lá, conheça as tuas obras, diga comigo, conheça as tuas obras, tanto seu trabalho árduo como a tua perseverança. Certo? Trabalho árduo, perseverança, que não podes tolerar as pessoas más. Não aceito os más. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie. Se parasse aqui, a pessoa falava assim, fui aprovado. Fui aprovado. Nossa, Deus tem se agradado de mim. Mas aí o Senhor continua. Entretanto, eu tenho contra ti o fato que abandonaste seu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. A prática das primeiras obras. Querido, tem coisa que nunca muda. Sabe aquela coisa que você fala assim, o mundo gira, as coisas estão sempre... Tem coisa que nunca vai mudar. É um exemplo claro. Você acha que a mudança no tratamento do casamento vai dar certo? O que deu certo no começo? Não foi o que levou o casal ao altar? Aquele tratamento, aquele zelo, aquele cuidado, aquele amor, aquela prioridade? Aí quando entra no casamento e os anos vão passando, vai virando um desprezo só. Não há mais investimento, não há mais dedicação, não há mais cumplicidade, não há mais... não faz com que o cônjuge sinta realmente uma prioridade, vai falir. E o relacionamento com Deus, você acha que é diferente? Então Deus pensa assim, antigamente essa pessoa, ela não tinha sol, não tinha chuva, não tinha calor, não tinha dia, não tinha coisa, não tinha... Ontem alguém falou para mim o seguinte, de alguém que era o grande sonho ter filho, Deus deu 2. Agora ele não vem para a igreja por causa dos filhos. O que ele está fazendo? Que mensagem ele está mandando para o Senhor? Você acha que filho é impedimento para uma pessoa vir para a igreja? Aí tem a desculpa o seguinte, que a gente tem criança agora e tem Covid pega criança, mata criança, você escutou Covid matando criança? Você vê como é que as pessoas vão se perdendo com aquilo que Deus fez. É igual quando Jesus manda enviar os mensageiros na parábola da grande ceia e começa cada um dar desculpa. Né? Eu comprei uma propriedade, então estou corrido demais, eu estou casando, estou do casamento, cuidando das coisas do casamento, enfim. Cada um começou a dar, e o texto diz, né, suas desculpas. E chegou o momento que o Senhor disse assim, ok, agora vai, busca para mim os cegos, os mancos, os coxos, os aleijados, porque nenhum daqueles que eu convidei entrará. O que nos assusta nisso? Quem era convidado de honra e prioridade não era mais. O Senhor diz, então eu vou buscar quem necessita.
Eu vou buscar quem precisa, porque não precisa mais, então tudo bem, você não é mais prioridade também. Então, aonde eu quero chegar com isso? A mensagem que a gente manda, a mensagem que nós enviamos, por que os problemas se repetem? Porque o padrão de mentalidade não mudou. Por que de tempos em tempos as pessoas estão enfrentando os mesmos problemas? Por quê? Porque a mente não mudou. Não entendeu que Deus é a prioridade, não entendeu que primeiro você vence no mundo espiritual para depois vencer no mundo material. Entendeu? A informação que chegou até mim que uma pessoa teria dito assim, os meus filhos, eu tenho medo de criar meus filhos, porque será que o meu filho, porque dentro de um padrão de santidade, o meu filho, será que os meus filhos vão gostar de mulher? Olha para o meu, olha lá para o meu filho para você ver, porque foi criado no padrão de santidade. Sabe qual é o problema? O problema é outro. O problema é você beber da fonte errada. O problema é você não ser exemplo. Meu filho quer o padrão de casamento do pai. Meu filho quer o modelo do pai. Quando um filho não tem padrão, quando um filho não tem modelo, é isso que acontece. Isso estatisticamente, tá? Orfandade gera esses problemas. Não exemplo. Exemplo não gera esses problemas. Orfandade gera esses problemas. Ser órfão. Órfão de pai morto e de pai vivo. Isso gera problema. Então, aí começa o diabo a trabalhar e lançar as iscas. Começa o diabo a lançar as iscas, colocar coisas erradas dentro, um padrão de mentalidade mundano, porque isso não sai de lugar nenhum. Né? Eu ensinei para o meu filho o seguinte, querido, você não fica. Você não fica. Quando Deus preparar para você a pessoa, nós vamos colocar em oração e você vai casar na bênção. Na bênção. Construir uma vida na bênção. Minha filha um dia disse para mim assim, chorando, pai, ninguém nunca é bom o suficiente para o senhor não deixa eu ficar com ninguém, namorar ninguém. Eu falei, calma, na hora certa vai. Pode ficar tranquila, meu amor. Confie em Deus que na hora certa vai. Papai só não pode permitir que hoje você experimente com um, amanhã com outro, depois com outro, depois da manhã com outro, depois da manhã com outro, depois da manhã com outro, e você vai passando, e vai abrir uma brecha, e vai pegar uma maldição para a tua vida. Eu não vou permitir isso. Calma, no momento certinho, Deus vai preparar, e tudo vai ser uma bênção, você vai ver. Na hora certa, confia em Deus. Confia. Por quê? Porque eu lido com o mundo espiritual. Eu sei o que acontece com o mundo espiritual. Eu sei que brechas têm que ser fechadas. Posso compartilhar uma coisa que me deixou bastante triste essa semana? Muito triste. Isso é só como uma advertência, né? Como a gente tem que... nós, principalmente, como pais, como mães, nós precisamos ser... o atalaia, a torre de vigia, nós vamos ser aqueles que estão na brecha, fechando. Então, alguém, essa semana, chegou até mim um caso de alguém que esteve no nosso meio e uma mulher, e ela começou a se distrair e caiu em adultério. Quando ela caiu em adultério, foi aquele caos, aquela destruição. Mas aí,
o marido que estava na igreja e etc e tal, decidiu perdoar. Decidiu perdoar. E aí é a hora de você se fortalecer em Deus. É hora de você buscar fortemente em Deus. E não foi o que aconteceu. Se afastaram. E aí o pecado, aquela porta que foi aberta, entrou e alguém não estava na brecha. E aí entrou num mundo de promiscuidade. Porque aí despertou, entrou aquele demônio na vida, e aí ambos começaram no mundo da promiscuidade. E a informação que eu tive a última vez que estavam fazendo troca de casais. Só que qual foi o problema disso? O problema disso que agora o filho que eu não sei até que ponto sabe da situação, então o filho entrou para pornografia e começou na pornografia. E assiste hoje, assiste amanhã e assiste depois, que é um câncer, né, para tudo e todas as áreas. Então entrou na pornografia, da pornografia no homossexualismo. A porta. Aí isso doeu o meu coração, porque eu pensei, você vê que aquela brecha que foi aberta lá, aquele portal que foi aberto para aquele mal entrar, está vindo agora fazendo uma devastação em toda a família. Está entendendo ou não? Sim ou não? Aquele mal que entrou lá, agora está vindo e pegando toda a família, destruindo. E a gente sabe que isso não vai terminar bem. Em nenhum dos casos vai terminar bem. Por isso que o padrão, essa renovação, essa transformem-se pela renovação da vossa mente, é que traz uma vida segura presente e futuro. Um futuro sólido. É você experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro amor é o que te mantém no lugar seguro. É o que te mantém. Por quê? Quando você acha que agora você está próspero, então agora você não precisa tanto de Deus porque agora você tem dinheiro. Agora você tinha um sonho da família. Agora você não precisa se dedicar tanto porque você tem a sua família para cuidar. Então você não precisa buscar tanto a Deus. Só que você se equivocou, porque agora você tem muito a perder. E o diabo que veio para roubar, matar e destruir, ele não vai perder a oportunidade de roubar, matar e destruir. Que agora você tem coisas preciosas, coisas de alto valor para você, que não tem preço. Por exemplo, esse testemunho que eu compartilhei agora, esse último, eu fiquei sabendo agora, essa semana. Eu pensei comigo, essa mãe agora vai chorar. Agora ela vai cair a ficha do erro que ela cometeu. Como ela não poderia ter aberto essa porta, uma coisa é você errar, outra coisa é você continuar no erro. É bem diferente. Uma coisa, nós sempre falamos de Davi, né? Davi errou, mas errou uma vez. Teve vários erros, mas naquela área, uma vez. Não cometeu erros sucessivos. Então, como é que nós vencemos no mundo espiritual? Eu preciso de Deus o tempo todo. Minha família tem que estar debaixo de oração. Meu casamento tem que estar debaixo de oração. Eu tenho que buscar direção bíblica, inspiração bíblica. Por quê? Porque como é que eu construo uma grande vida? Somente em Deus. Uma vida sólida, somente em Deus. Um casamento sólido, somente em Deus.
Como é que eu... Vamos aqui para Jonas. Palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, diga comigo, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou, diga comigo, um navio que ia para Tarsis. Diga comigo a palavra, que eu adoro essa palavra, eu adoro ela. Diga, pagou a passagem e embarcou no navio. Errado. Pagou para entrar na direção errada. Pagou e pagou caro para ir na direção errada. Por quê? Vamos lá. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis. Diga comigo, para longe da presença do Senhor. Você viu, começou a fugir da presença do Senhor? Tem, sempre tem. Isso aí para mim é regra, é lei. Começou a fugir, tem. Mas o Senhor lançou sobre o mar, diga comigo, um vento forte. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. A tempestade... Deixa eu fazer uma pergunta para você. É isso que a gente tem que discernir. Tem tempestades que vêm, essa tempestade vem, mas você está na fé, você está na direção, você repreende essa tempestade cessa, segue a bonança. Essa tempestade foi provocada. Essa tempestade aqui foi provocada. E sabe por que essa tempestade foi provocada? A gente tem que pensar numa coisa importante, tá? O Senhor queria que eles falassem para Nínive. Ele não queria pregar para Nínive. Bispo, por que o Senhor está falando sobre isso? Porque tem coisas que nós somos o instrumento, nós somos a boca de Deus. É mais ou menos assim, deixa eu falar aqui para... Maurílio, eu precisava pregar para os meus. Precisava pregar para os meus filhos, precisava pregar para tanta gente. Mas vamos falar da minha casa, pregar para os meus filhos. Querido, põe uma coisa dentro de você. Querido e querida, não importa o que vocês sejam. Estou pouco me lixando se vocês vão ser advogados, se vão ser médico ou qualquer outra coisa. Porque isso não é sinônimo de uma grande vida. Tá? Isso não é sinônimo de uma grande vida. E quando eu falo grande vida, eu não estou falando unicamente de dinheiro. A primeira coisa que eu quero que entre dentro de vocês é se vocês serão grandes instrumentos de Deus, homem e mulher de Deus. Porque é isso que vai construir, dar a vocês um grande futuro. Porque vocês podem ser um mega ganhar dinheiro, mas ser derrotado na vida, fracassado e terminar os dias maus. Pode ser um grande advogado, mas vai terminar os dias maus. Será que vocês serão capazes de criar os filhos de vocês como eu os criei? Será que vocês vão conseguir criar os filhos de vocês e dar a educação e o amor do Senhor aos filhos de vocês como eu criei vocês? E só tem uma maneira para vocês fazerem isso. E não fracassar na vida. Então, eu tinha que pregar para Nínive. Eu tinha que pregar para os meus. Porque se levanta uma tempestade, porque eu estou na direção errada, porque os meus filhos estão me dando problema, estão me dando trabalho, estão me dando coisa, ou o meu marido, ou a minha esposa, e eu me calei, e eu não falei, espera aí, eu preciso falar, eu preciso pregar. Às vezes pregar, por que ele temeu? Talvez vários motivos, talvez temeu uma retaliação, temeu aquele povo se voltar contra ele, temeu, sabe, sei lá, tantas coisas podem ter passado pela cabeça dele. Mas ele tinha que fazer o que Deus mandou. Então, aí vem uma tempestade violenta, mas uma tempestade provocada.
Quem está entendendo, por favor? Eu preciso estar atento. Peraí, essa tempestade que eu estou enfrentando é uma tempestade que eu estou na minha travessia, como Jesus estava no barco lá e levantou a tempestade, eu estou na minha travessia, ou essa tempestade... Mas sabe qual era o problema? As forças dele foram roubadas. Ele não tinha discernimento. Então os marinheiros ficaram com medo, clamaram cada um ao seu Deus, lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e havia se deitado, diga comigo, e dormia profundamente. Você vê que ele dormia numa hora que não podia dormir, estava todo mundo morrendo. Ele não enxergava, ele não via nem os saculejos do navio, ele ia morrer junto e não via. O capitão do navio aproximou-se de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você, rapaz? Você não está vendo que tem algo errado aqui, não? O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Como é que dorme numa hora dessa? Como é que cochila? Como é que trata com naturalidade uma hora dessa? Levante-se, invoque o seu Deus, talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Você vê que aqueles homens sabiam que aquela tempestade não era normal. Entendeu ou não? Eles, peraí, essa tempestade não veio do nada. Vamos ver, cadê? Quem é o responsável por essa tempestade? Lançaram sortes e a sorte caiu sobre... Por quê? Porque não tem jeito de fugir da presença de Deus, meu Deus do céu. Não tem jeito. Então eles disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal? Quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu, temo o Senhor. Temo a ova, não temo a nada. Se temesse, não fazia o que fez. Entendeu? Estava cego. É o Deus dos céus que fez os céus, o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia contado. Então perguntou: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram: isto porque o mar ia se tornando, diga comigo, cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e lance-me no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que, por minha causa, esta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia tornando-se cada vez mais tempestuoso contra eles. Não tinha saída. Só tinha uma saída: dar a Deus o que tinha que dar a Deus. E você sabe o que mais nos assusta? É o seguinte, vai para o 2 já direto, por favor. Capítulo 2. Eles lançaram Jonas no mar. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Desci às profundezas dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó meu Deus. Então, o que acontece aqui? O que eu quero mostrar para você? Na tempestade ele não clamou. Em todo o processo ele não clamou. Você vê como são as coisas. Qual foi o único momento que ele resolveu clamar?
quando ele estava no ventre do peixe, o peixe foi lá para o abismo e parou lá no abismo. Só ali. Só ali que ele foi clamar. Só quando ele viu a morte, é que ele foi clamar. Esse é o padrão de muita gente. Enquanto, peraí, deixa eu ouvir Deus. Deixa eu ver a direção que Deus está me dando. Porque se Deus está dando, é a melhor. É o que Deus tem para mim. Quando a gente tenta sair, fugir da presença de Deus, é onde acontecem os erros. É onde a gente acaba pegando tempestade que a gente não devia. É onde a gente vai para o vento do inferno. Vai para situações de dor. É isso. Aí, para ouvir, quando o Senhor dá ordem à baleia para vomitá-lo, para ele ouvir a segunda vez a mesma palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Diga essa frase comigo, que eu gosto dela, ela é meio assustadora, mas eu gosto dela. Diga comigo: Deus não muda de ideia. Então eu preciso estar atento. Deus não muda de ideia. Por isso que o padrão aqui tem que mudar. Senão os problemas continuam os mesmos. E não tem idade para você, viu? Não tem idade. Se a gente não entender isso, olha o sermão que eu fiz para você. Renovação da mente, volta ao primeiro amor, que é a prática das primeiras obras. As primeiras obras. A prática das primeiras obras é uma entrega, é um alto nível de comprometimento, é guiar a tua vida em um padrão completamente diferente, é buscar. Eu costumo dizer o seguinte, queridos, a gente tem que ser sincero com vocês, tá? Muitos estão enfrentando problema por preguiça espiritual, por comodismo, por justificativas, porque nós temos condições, instrução, para viver uma vida plena em todas as áreas, todas as áreas, cada uma delas. Nós temos respostas para tudo. Para tudo. Agora, eu vou ouvir, eu vou colocar em prática, eu vou decidir obedecer, ou eu vou continuar fazendo do meu jeito, da minha maneira? Como vai ser? Eu estou decidido a fazer do jeito que a palavra me guia, me orienta, ou eu vou fazer da maneira que eu penso, que eu acho? Às vezes, Jonas achou que seria um grande desafio fazer o que Deus estava mandando ele fazer, pregar contra Nínive. E ele quase viu a morte tentando fugir do propósito dele, da missão dele. Quem está entendendo, por favor? Lugar seguro para nós é onde Deus está. A felicidade está onde Deus está. É estar na presença. Eu prefiro me desgastar. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Se desgaste buscando a Deus para não se desgastar tentando resolver problema. Se desgaste, sinta-se cansado, buscando a Deus e construindo uma vida vitoriosa, para não se sentir desgastado, desfalecido, por causa das tempestades que você tenta remar e não consegue chegar ao seu alvo, por causa a sensação. Jonas já estava lá desfalecendo no ventre, desfalecendo. Por quê? Direção errada. Amém? Amém? E saiba de uma coisa. Deus te prosperou?
vai ser cobrado de você. Que Ele não te prospera à toa. Ele não te prospera para você ter... agora eu posso descansar. Não, não é para isso. Deus te deu uma família, um lar. Agora você tem uma missão. Uma missão. Deus te deu saúde. Deus te deu saúde. Gasta essa energia para buscar a Deus. Gasta essa energia na presença do Senhor. A Bíblia nos ensina a desgastar a nossa juventude na presença do Senhor. Porque no futuro virão dias que eu não terei contentamento neles, mas pelo menos fiz um grande plantio na minha juventude. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, pega o teu propósito. Feche os teus olhos. As nossas batalhas, elas são sempre muito grandes, muito desafiadoras. Nós enfrentamos batalhas realmente desafiadoras. E só existe uma maneira da gente vencer esses desafios. Se você não souber lutar de forma muito habilidosa, espiritualmente, usando a sua boca habilmente, suas palavras, fazendo grandes declarações, se levantando em jejum, se levantando em oração. Tem tempestades que vêm e passam, e vem tempo de paz, de bonança, que a gente há muito tempo não vivia. Quando Jonas foi fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer, pregar aos ninivitas, ele foi extremamente bem-sucedido. A cidade, com 100 e tantos mil habitantes, se converteram em poucos dias. Rapidamente ele cumpriu com aquele propósito, porque tinha graça para fazer. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, nós somos bem-sucedidos, nós temos graça. Nós temos graça. Queridos, vou dizer uma coisa para você. Preguiça espiritual é problema sério, viu? Preguiça espiritual é um problema sério. Não tenha. Eu vou te dizer, você precisa muito mais de força espiritual do que qualquer talento, habilidade que você possa adquirir lá fora. Você precisa dessa força. Há guerras que nós só vamos vencer realmente quando vencemos no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós temos que vencer no mundo espiritual. É o profetizar sobre os nossos vales. É declarar que venha o Espírito dos 4 ventos, dos 4 cantos, e assopre sobre nós, assopre sobre a nossa casa, sobre os mortos que estão ao nosso redor, e que se levante, só assim. As coisas, você viu que a tempestade começou assim, você vê que você sempre encontra uma porta aberta para a direção errada. Você sempre encontra. O navio estava lá de porta aberta, só para entrar.
Você sempre encontra uma porta aberta para a direção errada. Nunca você vai encontrar uma porta fechada para a direção errada. Sempre está aberta. Aí como é que começou? Primeiro um vento. Do vento se formou a tempestade. Da tempestade começaram a tentar aliviar o peso do navio. Mas não ia resolver aliviar o peso do navio. Era só perder a carga. Só tinha uma alternativa. Era Jonas voltar. E você vê que o problema do navio foi Jonas, mas Jonas não precisava daquilo, né? Porque o problema que Deus mandou era Jonas cumprir com o propósito dele. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Hoje eu poderia estar aqui fazendo uma oração forte para você. Mas não sinto de fazer uma oração forte. Sinto de dizer a você: coloca Deus em primeiro lugar e a prática das primeiras obras. Para de buscar Deus quando você tem tempo. Para de colocar as bênçãos que Deus te deu como um problema, porque você vai perder elas. Porque Ele não te deu para ser um problema. Teu negócio não é para ser um obstáculo. Teu trabalho não é para ser um obstáculo. Os teus filhos não são pedra de tropeço. Não são. São bênçãos que Deus te deu para você se ensinar e criar no temor do Senhor, no amor do Senhor. Às vezes as justificativas que a gente dá é como se a gente estivesse fazendo como Eva. É o filho que o Senhor me deu, é o negócio que o Senhor me deu, é o marido que o Senhor me deu, é a esposa que o Senhor me deu, que está fazendo isso com a minha vida. Espera aí, então eu tenho que te dar uma vida estéril? Você não pode ser abençoado com nada, porque tudo vira pedra de tropeço para você, tudo vira obstáculo para você? Você vê como a gente age errado, que mensagem errada que a gente manda para o Senhor? Não pode ser. Mostra a Deus que Deus pode acrescentar muito mais na tua vida, pode te dar muito mais. Porque é Ele que sustenta todas as coisas. É Ele. Eu não posso estar num culto, eu não posso estar num jejum, eu não posso estar num culto, por quê? Está tudo errado. Vou fazer de forma que seja mais confortável para mim. No conforto, você vive no desconforto. Na zona de conforto, você vive no desconforto. É justamente fazendo aquilo que exige de nós. Que há renúncia, que há sacrifício. Que Deus esteja vendo você rompendo com a sua carne. Você vencendo. Para dar a Ele o melhor, para fazer, para cumprir com a palavra dEle. É voltando ao primeiro amor. A prática das primeiras obras. É colocando Ele em primeiro lugar. Que o Espírito Santo te mostre. Fale com vocês que estão na transmissão profundamente. Querido, o que Deus me deu é Ele que sustenta. Todas as coisas são sustentadas pela sua palavra. Eu tenho um problema muito sério com gente que acha que é sustentado por gente. Por isso que você vive perdendo gente. Você perde negócio, você perde gente, porque você acha que é isso. Não é gente que sustenta você, não são clientes, não são pessoas. É Deus. É Deus. Não é na autopreservação, na autoproteção, é em Deus. É em Deus. Nós somos sustentados por Ele. E quando Deus te abençoa e te dá algo grande, Ele vai te dar capacidade, Ele vai guardar, Ele vai sustentar, Ele vai continuar prosperando, abençoando. Só faça a coisa certa, não deixa nada tomar o lugar dEle.
Não deixa. Essa semana eu falava com alguém que começou a entrar numa série de cursos, Deus travou tudo. Por quê? Porque a própria pessoa falou para mim, eu coloquei a minha confiança naquilo, que parece que é muito semelhante à palavra. Não, querido, pode parecer. Quando Ló foi para Sodoma, parecia um jardim. Parecia. A gente tem que ter discernimento, que nada substitui o lugar de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Absolutamente nada. Nada. O lugar dele é dele. E a Bíblia diz que ele prospera e nenhum esforço substitui a sua bênção. Nenhum. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo, porque muitas coisas podem mudar já. Pode mudar já. Só na nossa decisão de colocar Deus no lugar dele, no primeiro. Decidir dar a Deus as primícias, as primeiras obras, as primeiras palavras, as primeiras atitudes. Não dá a Deus nada que seja sobra. Peça a Deus sabedoria para conduzir a sua vida. Peça a Deus sabedoria para conduzir tua família, teu casamento. Ele te deu e Ele sustenta. Ele te deu. É muito simples você saber como um relacionamento vai fracassar. É só perder o primeiro amor, a prática das primeiras obras. Ele vai fracassar. Mas quando o primeiro amor, a prática das primeiras obras, não é sentimento, é obras. É obras. Então ninguém pode segurar. Não, ninguém. Porque aquele Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai te levar além. Mas tem que pôr força. Não mande a Deus a mensagem errada, que cada sonho que Ele materializa, o sonho toma o lugar dele. O sonho ocupa o lugar dele. O sonho toma toda a tua vida. Não. Fala com Deus. Que Deus não nos deixe ter paz com aquilo que a gente não deve ter paz. Que Deus nos deixe dormir quando nós não podemos dormir. Jonas estava dormindo no momento que era para ele estar clamando. No momento que era para ele estar orando, ele estava dormindo. Dormindo o sono da negligência. Dormindo com a morte batendo a porta. Com aquela tempestade arrebentando com todo. Não pode. Diga ao Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me ajuda a me levantar e eu quero voltar. O mais lindo é que tanto a igreja no Apocalipse veio a direção, volte à prática das primeiras obras. Está simples, é decisão. Jonas, a mesma coisa, vai lá e pregue a Nínive, faça o que eu mandei, está simples. Quando a gente segue na direção, a tempestade cessa. Quando a gente dá a Deus o que a gente tem que dar, a tempestade cessa. E nós somos bem-sucedidos na direção que Deus tem para nós. Somos honrados, abençoados. Não tem tempestade que Ele não faça cessar. Não tem enfermidade que Ele não cure. Não tem porta que Ele não abra. Não tem milagre que Ele não possa operar. Não tem pequeno que Ele não possa levantar. Não tem.
Não tem monte que ele não possa aplainar, e nem vale que ele não possa levantar. Não tem árvore pequena que ele não possa tornar grande, e não tem árvore grande que ele não possa derrubar. Não tem. Não tem. Um Deus que coloca os oceanos na concha de suas mãos. Um Deus que, se assoprar com as suas narinas, a terra desaparece. Um Deus que, se tocar com a ponta do seu dedo, a terra derrete. Segura na mão dele e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero amá-lo em primeiro lugar. Espírito Santo, me ensina a amar o Senhor. Me ensina a amá-lo acima de todos os meus amores. Me ensina a amá-lo acima de todos os meus amores, Espírito Santo. Me ensina a amá-lo. Eu quero amar o Senhor acima de todos os meus amores. Eu quero amar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Volte. Volte. Coloque Deus em primeiro lugar, acima do seu marido, acima da sua esposa, acima dos seus filhos. Coloque Deus em primeiro lugar, acima, porque é Ele que sustenta todas as coisas na sua vida. Coloque em primeiro lugar, acima de tudo. Coloque e não meça esforços. Ele é a fonte que você precisa. Ele é o manancial. Ele é o manancial que vai trazer vida a todas as áreas da sua vida, que vai trazer prosperidade, abundância. Ele é o manancial. Senhor, abençoe todas as pessoas que aqui estão. Abençoe todas as pessoas que estão comigo na transmissão, Senhor. Senhor, aonde as minhas palavras não chegaram, que cheguem as tuas. Eu não tenho o poder de convencer absolutamente ninguém. Só o teu Espírito tem. Abençoe, Senhor. Abençoe. Levante no Espírito. A palavra que o Senhor disse para Jonas 2 vezes é levante-se. É levante-se. Nós estamos nos levantando, Senhor, para dar ao Senhor não as sobras, não o que nos é conveniente, mas dar ao Senhor, meu Deus, as primícias de tudo. As primícias do tempo, as primícias, Senhor, de tudo que nós podemos dar ao Senhor, os primeiros. Abençoe todos aqueles que estão conosco nos 52 dias. Que esses 52 dias sejam realmente 52 dias de uma grande revolução na vida de cada homem e cada mulher que aqui está. Materializa, Senhor. Que seja esse divisor de águas, essa mudança de tempo e de estação na vida de cada pessoa que aqui está. Abençoe, Senhor. Abençoe o dia. Abençoe o trabalho, a família. Abençoe, Senhor, se existe uma tempestade e essa pessoa hoje entendeu e deu, Senhor, que ela cesse agora. Que ela cesse agora. E que ela seja bem-sucedida, extremamente bem-sucedida na direção que o Senhor tem para ela. Abençoe. Eu oro por todos, quero pedir a tua bênção, quero dar a minha bênção. E desde já lhe agradecer por cada palavra, por cada direção, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe, Senhor. É o que eu peço, declaro, profetizo e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Para Jesus.